Salve, salve nação! Flanação na área aí, trazendo algumas notícias do Flamengo aí nessa manhã de quarta-feira. Flamengo definiu o projeto aí para Lucas Paquetá, também tem contratação pintando aí surpresa. O Flamengo quer jogador campeão da Libertadores pelo Botafogo. Vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. Vou falar também sobre muros pichados na academia do Palmeiras. É isso mesmo, notícias do Palmeiras para você que é palmeirense, que curte o canal. Vou trazer essas e a provável escalação para o clássico de logo mais entre Flamengo e Vasco, hoje pelo Campeonato Carioca, jogo importante aí para a manutenção do Mengão aí, lutando por vaga na próxima fase. Vou falar também sobre a saída de Michael para o Santos, o que falta para o Santos anunciar. Essas e outras informações aqui agora. Vem comigo, nação, se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona o sino das notificações e partiu para as notícias. Bom, meus amigos, nação rubro-negra, vamos começar o vídeo aí falando sobre uma má notícia para o Flamengo, né? Isso porque o Flamengo, ele foi intimado a depositar na justiça 16 milhões de reais da venda de Wesley para a Roma, tá? O Flamengo está sendo intimado aí pela justiça a depositar 10% ou pouco mais de 16 milhões do valor da venda do lateral Wesley, tá? A Roma, a intimação vem por conta de ação motivada na Justiça do Rio Grande do Sul, em um processo envolvendo o Tubarão, pequeno clube da cidade homônima, e que é considerado o formador do atleta. Como vocês sabem, tem um mecanismo de solidariedade, onde o clube formador ele tem um direito a receber parte da venda do atleta, ou seja, pouco mais de 10%. Isso inclui o valor, né, que o clube formador tem. Então o Flamengo, do valor de 160 milhões de reais, o Flamengo tem que depositar no máximo 10% ao Tubarão, que foi o clube ali formador. Você sabe que o jogador passou nas categorias de base, teve o seu contrato ali assinado, mesmo sendo um jogador com contrato de formação, né, de base, e você partiu para outro clube onde lá você vai ter o contrato de profissional, você sabe que o time que trouxe esse atleta, né, que assinou ali o contrato de formação, ele tem direito a receber uma parte de pelo menos 10%, porque foi o clube formador. Esse é o tal do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então o Flamengo ele está sendo aí processado pelo time do Tubarão do Rio Grande do Sul. Gente, ainda falando em mais um processo, essa vez é envolvendo o Gerson, tá? Isso aí não envolve nada do Flamengo, é o Gerson. Isso porque a Prefeitura do Rio de Janeiro cobra Gerson na justiça por uma dívida de 50 milhões e pede a penhora de um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, caso o valor não seja pago. Vale lembrar que o jogador também responde à ação movida pelo Flamengo, que cobra 42,7 milhões de reais, que quebra aí por quebra de acordo de contrato. Lembrando, meus amigos, aí que esse negócio do Gerson, o que acontece é o seguinte: o Pedrinho, presidente do Cruzeiro, ele pessoalmente quer se envolver nesse processo do Gerson. Ele colocou todos os advogados dele e do clube à disposição do volante aí para tentar ganhar esse processo na justiça do Flamengo. O Pedrinho, ele tá se metendo onde não é chamado, né, gente? Porque o Gerson, se tinha essa cláusula no contrato, ele tem que pagar. O Pedrinho não tem nada a ver com isso, né? Mas ele fala que é o senhor do dinheiro, então deixa o Pedrinho pagar a multa pelo Gerson aí, então. Vai lá, Pedrinho, paga. Não precisa ir na justiça, né? Bem, vamos falar sobre o jogo de hoje, Campeonato Carioca, jogo importantíssimo contra o Vasco da Gama. Isso porque o Flamengo hoje, depois da reunião que teve ontem no CT do Ninho do Urubu, né, o Flamengo soltou até uma nota oficial e na nota dizia a seguinte frase, né? O Clube de Regatas do Flamengo, em uma reunião no CT Jorge Lau, que teve a participação do presidente Luiz Eduardo Batista Ubap, o diretor de futebol José Boto e o técnico Felipe Luiz, ficou definido que o Flamengo será representado pelo elenco principal no clássico desta quarta-feira contra o Vasco. Ainda na nota, o Flamengo também comunicou que o Clube de Regatas do Flamengo informa que o zagueiro Vitão e o goleiro Andreu serão os primeiros reforços aí apresentados à torcida antes do jogo contra o Vasco. Eles vão ao gramado para daí serem apresentados oficialmente. Lembrando, meus amigos, que Vitão e o Andreu
eles serão desfalque nesse jogo, eles não vão jogar, eles vão ser só apresentados para a torcida. E o nome do goleiro André já apareceu no bid da CBF aí, ele pode jogar por qualquer competição agora já apresentado no Flamengo. Tá? E para esse jogo, o provável time do Flamengo que vai a campo aí com força máxima, na provável escalação aqui é força máxima, tá gente? Se manter o que tá aqui, o Flamengo vai a campo com Rossi, Léo Ortiz, Varela, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. O Flamengo vai numa formação de um 4-3-3 aí, ou um 4-2-3-1, né? Como é o chamado 4-2-3-1. Laterais, Alexandre e Varela, Léo Pereira e Léo Ortiz, meio de zaga, Jorginho e Arrascaeta ali, os dois volantes, Jorginho e Pulgar, os dois volantes, Arrascaeta ali no meio, junto com Jorge Carrascal e Samuel Lino na ponta, e na frente o Pedro, é o famoso aí 4-2-3-1 do técnico Felipe Luiz. E, meus amigos, também para esse jogo de hoje, né, a gente vai ter aí o Flamengo lutando para ganhar esse jogo, porque se o Flamengo não ganha hoje, a situação fica muito delicada, o Flamengo terá que ir para um quadrangular de rebaixamento. Isso aí a gente não quer para o Mengão, né, gente? Vamos falar sobre Lucas Paquetá, agora atualização sobre Paquetá, isso porque ontem o Flamengo enviou uma proposta oficialmente pelo atleta para o time do West Ham da Inglaterra. O Flamengo aguarda aí a resposta do West Ham. A proposta, a princípio, gira em torno aí de 42 milhões de reais, mas o Flamengo pode chegar à pedida do West Ham, 5 milhões de euros, né? 45 milhões de euros como é pedido. O Flamengo enviou 42 milhões, aquilo que a gente falou para vocês, 37 mais 5 de bônus, só que o Flamengo pode esticar a corda mais um pouco, podendo chegar a 40 milhões fixos mais 5 de bônus. O Flamengo aguarda aí a resposta do time inglês, lembrando que o Lucas Paquetá foi ao CT do West Ham, mas não treinou por conta dessa negociação. O que pesa aí na saída do Lucas Paquetá no momento? Como todos sabem, o West Ham está lutando pelo rebaixamento, ficou a 5 pontos do primeiro fora da zona, que é o Nottingham Forest. O time quer vender o Lucas Paquetá, aceita, já disse sim para o Flamengo, mas eles querem ficar com o Paquetá até o meio do ano. O Flamengo não quer, o Flamengo quer a liberação de imediato. Então é isso que está pesando aí para esse negócio não acontecer. Mas a proposta foi enviada, o Flamengo a qualquer momento pode aí receber um sim do West Ham, e a gente vai estar aqui para trazer para vocês em um vídeo, tá, gente? Vamos falar agora sobre Michael no Santos, o que está travando essa saída de Michael para o Santos, meus amigos. Como todos vocês sabem, o Michael e o Santos já está tudo alinhado aí. Falta uma liberação aí do Flamengo, o que está travando esse negócio, segundo a apuração aqui da reportagem do Coluna do Fly, é que o Michael exigiu ao Flamengo o valor total da quantia em luvas que tem a receber. O Flamengo aí, no entanto, está se opondo a pagar, sendo assim o rubro-negro ainda não aceitou a proposta do Santos para vender o Michael. O Santos está disposto aí a desembolsar 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais na cotação atual, para contar com o Michael. Além disso, o Flamengo manterá 20% dos direitos econômicos, visando uma futura venda no final aí do contrato do Michael, caso ele e o Santos consiga vender ele aí, né, nos próximos dias, nos próximos anos, né, porque o Santos não vai comprar o Michael hoje e vender amanhã. E em meio às negociações, Michael segue treinando normalmente aí com o elenco principal do Flamengo. O atleta, inclusive, aí está disposto à disposição para o duelo com o Vasco nesta quarta-feira no Maracanã pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E o que está pesando aí é basicamente isso. O Michael tem alguns valores de luvas para receber, né, que eu acho que não é pouco, acho que é bastante dinheiro. E o Flamengo, pelo outro lado, só libera ele se ele abrir mão desse valor ou até de parte do valor, tá? Então, o que está travando a saída de Michael para o Santos até o momento é só essa questão, tá, gente? Vamos falar sobre um negócio aqui que o Flamengo fechou, um negócio milionário de 150 milhões de reais, antes de falarmos sobre Luiz Henrique. Isso porque o Flamengo, ele fechou aí de novo a parceria com o Banco BRB de Brasília, é isso mesmo. O Flamengo vai assinar um contrato aí de 3 anos com o BRB de Brasília. O contrato está sendo assinado aí por 3 anos.
Nesses 3 anos o Flamengo vai ganhar 50 milhões anuais. Ou seja, a soma total do fim do contrato aos 3 anos, o Flamengo vai ter arrecadado aí 150 milhões de reais com essa parceria do Banco BRB, que já foi o patrocinador master do Flamengo, já estampou a sua marca na camisa e hoje está aqui cobrindo o ombro aqui como uma das patrocinadoras aí. O Flamengo que tem a camisa mais cara do futebol brasileiro, né, gente? Agora sim, vamos falar sobre Luiz Henrique no Flamengo, o que acontece de verdade sobre Luiz Henrique, ex-Botafogo no Flamengo. O que acontece, meus amigos, é o seguinte: o Flamengo fez uma sondagem pelo Luiz Henrique. Não foi de agora essa sondagem, né? Faz muito tempo aí atrás. E eu vi aí que essa informação do Luiz Henrique, o Flamengo tá aí tentando, Luiz Henrique e tal, é porque o Flamengo ele vai fazer uma contratação de peso, fora o Lucas Paquetá, basicamente é a informação que a gente tem aí. E eu vejo muitos nomes aí sendo incluídos na mesa. Thiago Almada, que esse pode ser sim uma possível realidade, pode vir. E de última hora surgiu a informação do Luiz Henrique. O que eu tenho de informação é que não há negociação oficial para o atacante Luiz Henrique do Zenit, mas a torcida do Flamengo pede sua contratação após boas atuações e o jogador foi um alvo antigo aí do clube, quando estava no Real Betis, antes de ir para o Botafogo e depois de ir para o Zenit. O Flamengo tentou o empréstimo no passado, mas não houve acordo e agora o interesse é mais da torcida do Flamengo, ou seja, a torcida rubro-negra, ela faz uma campanha, ela pede a contratação do Luiz Henrique, mas não tem nenhuma conversa aí em estágio avançado, nem sequer o Flamengo procurou o Zenit nos últimos dias, tá? Lembrando que o Luiz Henrique foi a maior venda da história do Botafogo, né, a maior compra da história do Botafogo junto ao Real Betis. Em 2025 houve uma proposta de empréstimo que não se concretizou. A situação do Luiz Henrique atual no Zenit, ele tem um contrato aí até 2028 e recebeu propostas também de outros clubes da Europa, como Fiorentina e Lyon. O desejo da torcida aí do Flamengo, que pedem a contratação, e vamos ver o que vai acontecer aí, né? Lembrando que o jogador ele tem contrato válido com o Zenit até 2028 e tem clubes europeus de olho nele, né? Então, só em ter clubes europeus de olho no jogador já pesa aí essa questão. Se ele não quiser voltar para o Brasil no momento e tiver algum clube do exterior lá, ele provavelmente vai jogar pela Europa mesmo, tá, gente? O desejo do jogador, lógico, é permanecer na Europa. O jogador é jovem, joga numa liga inferior, às vezes ele vai para uma liga da França, com muito mais visibilidade, né, do que a liga russa, ou até o mesmo italiano, que querendo ou não, já foi um dos campeonatos mais disputados do mundo, aí concorrendo com a Premier League, e ainda sim é um campeonato ali onde você vai ter várias chances de despontar para um clube de maior expressão, ter a possibilidade de ir para a Inglaterra. Então eu acho que essa contratação do Luiz Henrique aí, pedido pela torcida, não vai acontecer. Sobre o Thiago Almada, o jogador, ele também, o Simeone já falou que o Atlético Madrid vai negociar o jogador. O Palmeiras foi atrás do jogador, não conseguiu, né? Porque o Palmeiras quer comprar 50% do atleta, o Atlético Madrid quer vender o atleta. Então essa proposta do Palmeiras de 120 milhões não agradou o time do Atlético de Madrid. O Flamengo tem uma boa relação com o Atlético de Madrid, quem sabe aí não sai uma compra do Thiago Almada no momento. Para fecharmos o vídeo, falar sobre Palmeiras. Meus amigos, o Palmeiras ontem ele levou um sacode do time do Novo Horizontino. E depois desse jogo, o CT do Palmeiras esteve pichado aí, amanheceu pichado aí o CT do Palmeiras, né? E com a seguinte frase, né, meus amigos? 2026 de novo. Cadê o planejamento? Abel, acabou a magia. Leila, seu negócio é roubar. Time sem vergonha, Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha só que frase forte aí dos torcedores palmeirenses, que ainda postaram um vídeo, né, gente, nas redes sociais aí no X aí. Essa reportagem foi trazida pelo Planeta do Futebol aí. A sede do Palmeiras amanheceu toda pichada, gente. Foi um amasso do time do Novo Horizontino, com 3 gols do Robson. O Robson fez um hat-trick, meus amigos. Acreditem ou não. Então tá aí, Palmeiras pagando o preço, né? Palmeiras tá pagando um preço muito caro pelo investimento que teve ano passado, de 700 milhões, não ganhou nada.
e agora a torcida cobra o tão vitorioso Abel Ferreira, que agora de vitorioso passa a ser pedido aí para sair do Palmeiras. O Abel Ferreira está sendo massacrado aí pelos torcedores palmeirenses, que eu acho uma injustiça, né, gente? Porque nos últimos anos aí o técnico ganhou muitos títulos. É normal um planejamento assim começar dando errado, mas quem sabe no futuro dá certo. Deus ajude que não dê certo, né? Porque eu quero ver sempre meu vice favorito aí sem ganhar nada. Mas a gente sabe que o Abel Ferreira tem condições de colocar esse Palmeiras para jogar. Então, dito isso, vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês. Lembrando que hoje tem live pós-jogo Flamengo e Vasco da Gama. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.